Eu vos saúdo com a bendita paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versos 24, 25 e 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versos 24, 25 e 26. Diz assim a palavra do Senhor: E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Verso 26. Porque todas as vezes em que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Pode tomar o seu assento, em nome de Jesus. Foi uma noite diferenciada de todas as outras noites. Foi talvez a noite mais importante da história. Talvez a noite mais sacrificial. Talvez a noite mais instigante. Quantas coisas houve numa só noite, mas uma noite de profunda dor, uma noite em que o Filho de Deus foi traído, ou a noite da traição, noite de suor de sangue, noite em que foi traído por um, negado por outro, e abandonado pelos seus. Mas nessa mesma noite, esse amor amabilíssimo de Jesus, nessa mesma noite em que ele foi traído, em que foi negado por um, abandonado pelos seus, esse amor intenso de Jesus, porque só quem tem o Espírito Santo que compreende que ainda na traição ainda há possibilidade de amar. Ainda que todo mundo te abandone, mas o amor suplanta o abandono. Ainda que todos não se aproximem mais de você, mas o amor de Jesus nos constrange a entender que mesmo no abandono, mesmo na traição, não estamos sozinhos. Aleluia! Eu creio que nessa noite Jesus estava com uma expectativa muito grande com relação à sua igreja. Porque de todas as ceias, essa foi a primeira e a única em que ele pega um pedaço de pão após um jantar. Acho que uma expectativa muito grande que Jesus tinha sobre a sua noiva. Porque nessa noite algo diferente aconteceu. Após o jantar, os discípulos sentados ao redor da mesa, o Filho de Deus, ele pega um pedaço de pão e ele fala para os seus: esse pedaço de pão aqui é o meu corpo. Jesus já estava falando acerca do que viria pela frente. Esse pedaço de pão é o meu corpo, que será partido entre vocês. Este cálice é o meu sangue, que será derramado por vocês. Mas entre um partir do pão e um derramar do sangue, houve traição, houve abandono, houve separação.
Mas ele consegue, dentro disso tudo, reunir a sua igreja e vai instituir aquilo que você conhece como a ordenança da Santa Ceia. É uma festa linda, uma irmã disse aqui, é o melhor culto para mim. E tem que ser o melhor culto para nós. Porque esse simbolismo todo, uma mesa bonita, uma mesa farta, mas por detrás dessa fartura, ele foi traído. Por detrás dessa magnitude, desse arrumar, desse desejo de fazer o melhor, ele foi abandonado. E nós não podemos invalidar o que ele deixou para a gente. Ele deixou um memorial todas as vezes em que se reunidos em memória de mim. E um vídeo escatológico até que ele venha. Ou seja, não importa o que venha acontecer com você, mas na noite em que ele foi traído, ele bateu o pão, ele derramou seu sangue para que estivéssemos aqui nessa noite. Eu costumo dizer que a ceia não é um culto normal, porque é para um povo que não é normal. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer, no contexto da leitura da ceia, examine-se, pois, o homem, si mesmo. Se examinou, então come. Às vezes a gente ouve algumas coisas. Eu briguei com a minha esposa, eu não vou para a ceia. Vem para a ceia. Eu tive uma discussão dentro de casa. Vem para a ceia. Mas eu cometi isso. Vem para a ceia. Porque ele não foi abandonado à toa. Ele não foi traído à toa. Existia algo primordial mais à frente. E às vezes a gente, por uma questão religiosa, a gente quer se impedir de participar de algo eterno. Você imagina se ele nos olhasse debaixo da mesa. Porque Jesus, quando colocou todos os seus discípulos ao redor da mesa, Jesus não olha, ou não olhou da cintura para baixo, porque da cintura para baixo estão as nossas imperfeições. Ele nos olhou como igual, como olhou para os discípulos. Todos são iguais. E a graça é tão grande que ainda que a gente não mereça, mas ele nos deu acesso a participar. Eu não sei como você vai participar, ou melhor, eu não sei como está a tua vida diante de Deus para participar. Mas você ainda tem tempo de reaver antes de participar. Porque Paulo vai deixar um ensinamento interessante. Aquele que come e bebe indignamente, come para sua própria perdição, morte espiritual. Porque uma coisa horrível para o crente é ele estar morto espiritualmente. O fogo está caindo e ele está ali inerte àquilo que está acontecendo. A palavra está sendo pregada, mas ele não está sentindo nada. Que é isso, pastor? É para sentir? É. Porque quando a palavra é pregada, ela vai confrontar, ela não vai para passar a mão na nossa cabeça. É para dizer, você está errado, volta de novo, liberador. Você está fazendo isso, me dá perdão, mas não deixa de participar da carne e do sangue. Ele designou o pão para ser um emblema do seu corpo oferecido. E o vinho para ser o emblema do seu sangue derramado. Pão e vinho. E na época de Jesus o pão era um dos elementos mais importantes dentro da casa de um judeu. É como se não tivesse pão na mesa, tem alguma coisa errada. Se não tiver pão sobre a mesa, alguma coisa está errada. Tem que ter pão.
Você sabe qual é a diferença do joio e do trigo? E às vezes Jesus, você sabe que os dois crescem juntos. E a gente conhece. Quando você pega, o joio, o trigo, é quando somos amassados, é que realmente vamos extrair a nossa própria natureza. É quando a gente é apertado, é que a nossa natureza começa a transparecer. É como nós somos pressionados pela palavra, que a nossa verdadeira natureza começa a aparecer. E ele está dizendo, mantenha-se firme, mantenha-se constante, porque haverá momento em que você será espremida, mas não negue o meu nome. Haverá momentos, meu filho, que você será colocado pela parede, mas nem a parede pode parar, que eu tenho sobre tua vida. Como ainda vai ter a ceia, eu vou ser bem objetivo. Ou pelo menos vou tentar ser. E quando a gente chega nesse momento, isso é o ápice da vida cristã. Isso é o ápice. E a gente no Ocidente, a gente tem a cultura de celebrar a ceia uma vez, mês. Mas os discípulos, eles ceiavam todas as vezes em que eles tinham oportunidade de se reunir. Porque a ceia, ela tem uma didática. Eu preciso sempre estar em constante união com o meu próximo. Porque a fiação é uma só. E eu preciso sempre estar comungando contigo. Porque como é que eu vou dizer que a sua luta é a minha luta? Que a sua prova é a minha... Que isso, pastor? Porque só fazemos parte de um só corpo. Como é que eu vou poder dizer, meu irmão, eu estou contigo, se eu não tenho o prazer de lhe ver? Como é que eu vou dizer para a irmã, pode contar com meus joelhos, se eu não estou nem aí para a tua prova? Porque quanto mais eu me relaciono com o meu povo, mais a gente se detuma pela presença do Espírito Santo. Porque quanto mais a igreja se une, mais ela se fortalece. Porque as estratégias do diabo para os dias de hoje está diferente. A gente comentou um pouquinho hoje sobre isso. Ele está mudando as suas estratégias. E a gente precisa ficar atento a essas estratégias, a esses níveis de armadilhas. Os laços estão mudando, mas o cunho é um só. E eu não posso estar no meio do povo e não fazer parte do povo. A unção está sendo derramada e eu estou lá, sabe, abobalhado, abestalhado, preocupado com outras coisas. Não! Se a torneira está aberta, a unção está caindo, eu quero me esmagar na graça. Aleluia! E é interessante, porque só a mesa, sem que ela diga alguma coisa, só a mesa posta, ela já tem uma mensagem. A mesa posta, a graça reinando. Andobi na cande basui, e candobi na basui derre. Ladando que no que antele, la subnasce andarabá, a graça reinando. A redenção consumada.
Pecado tirado. A justiça eterna introduzida. Não tínhamos chance, não tínhamos condições, porque na realidade nem preparo temos. Mas ele foi. Se manifestar o que Isaías já estava dizendo como ovelha muda. Ele não fez um barulho sequer quando ganhou as chicotadas da mesa da destruição. Enquanto uma mesa era para destruir, a outra era para dar vida e vida com abundância. Ele passou por todos os flagelos, até o último, a Zorraque, o pior de todos. Mas a profecia precisava se cumprir. Ele não deu um pio sequer. Não, porque tinha algo honroso lá na frente, preparado para mim e para você. Ele se permitiu no seu corpo santo, que não conheceu o pecado. Ele se permitiu que esse corpo fosse moído, destruído, despedaçado, para nos dar esse acesso de vigor. E como se não bastasse, é como se Satanás amolasse um punhal e é hoje que eu vou arrebentar com ele. Prepare uma coroa para ele. E foi feita, manufaturada pelo homem, mas a coroa dele não é feita pelo homem. A coroa dele está acima de todos os homens. A coroa dele fala mais do que o flagelo, mas o flagelo é o início da caminhada da coroação da igreja. E foi-lhe colocada. O filho de Maria agora está despedaçado. Fique colocada a coroa na sua cabeça. Um dos espinhos vaza ali os seus olhos. Não adianta. Você se lembra de Jesus dormindo no barco? Ele dormindo está mais acordado do que a gente. Oh, glória. Um manto foi colocado sobre ele num escárnio real. Coloca o manto sobre o rei. E você sabe que ferida exposta, você meteu a gás depois que secou para tirar. E foi arrancado dele. Pregado numa cruz que não era para ele. Né? E a gente fala, a cruz era para mim e para você. Um osso do seu corpo foi quebrado. Mas as suas mãos receberam cravos ou pregos. Foram-lhe vazadas, seus pés. Foi levantado, suspenso no ar por um madeiro. E o que fazemos com isso? Aí a gente vai deixar uma confusão durante o dia atrapalhar o que ele fez por mim. Abaixo. O aquece durante a tarde, vai ofuscar o brilho da hora que ele fez por mim. Não vai expulsar, mas não vai. E você conhece. Ele entrega o seu corpo, porque ainda está na manifestação da obra. Matamos, acabamos, encerrou, está só começando. Aleluia! Cristo só está mostrando para a gente que depois do sofrimento tem glória. Depois do sofrimento tem alegria. Depois do sofrimento tem aplausos. Depois do sofrimento tem gozo. Depois do sofrimento tem batismo com o Espírito Santo. Depois do sofrimento tem renovo de línguas. Depois do sofrimento tem graça. Ou seja, o sofrimento é que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Ele sofreu. Ah, mas sofreu demais. Seu corpo. Mas nós estamos aqui numa noite ímpar.
Nós estamos aqui porque pelo menos a ceia nos mostra 4 pontos. A ceia nos dá indicação de 4 manifestações. A primeira é que nós devemos olhar para trás. A ceia, a mesa, ela fala para a gente, olhe para trás. Mas qual é o sentido de olhar para trás? Quando nós participamos da ceia, nós devemos olhar para trás. Para onde? Para a cruz. Todas as vezes que comemos o pão e bebemos o cálice, anunciamos a morte do Senhor. Olhamos para trás. Quando Jesus pegou o pão e partiu, ele disse, este pão é meu corpo, que é partido por vós. Tomai, comei, fazei isto em memória de mim. Jesus está ordenando que a igreja se lembre não dos seus milagres, mas da sua morte. Devemos olhar para trás e nos lembrar porque Cristo morreu. Como Cristo morreu, por quem Cristo morreu. Você entende porque você está aqui? Você consegue entender, você que ainda não participa, daqui a pouco está participando. Você está entendendo? E você que já participa, qual é o motivo para você não participar? Porque até se cometeu algum delito, se reconcilia, pede perdão e participa. Eu pequei, não vou participar, confessa. Se for diante de uma pessoa, libera perdão, peça perdão. Mas não deixa isso ser uma porta de entrada para você não participar. E é justamente quando nós fazemos isso que a porta se abre. Porque a gente está reconhecendo o que ele fez na cruz do meio. Quando eu olho para trás, ele morreu por mim. Ele se sacrificou por mim. Eu não merecia tanto amor envolvido. Fato que a Bíblia vai dizer que Ele nos amou primeiro. A gente não merecia esse amor que nos constrange. A gente não merecia tão grande dádiva, mas assim Ele fez e assim foi feito. Devemos olhar para trás. O segundo ponto, devemos olhar para frente. Quando nós participamos da ceia, nós não olhamos somente para trás, mas olhamos para frente. Porque Paulo mesmo vai dizer, porque todas as vezes em que comer deste pão e beber do cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Olhamos para frente. A ceia do Senhor nos aponta a sua segunda vinda. Por isso que vai dizer, até que Ele venha. Se é até que Ele venha, o que pode me impedir? Porque o maior causador de impedimento para não participar sou eu. Quando eu quero tomar as atitudes necessárias para que eu possa ter acesso a esta ceia ou a esta mesa. A segunda vinda de Cristo é a grande esperança do cristão. No mundo onde o mal tem feito tantos estragos, o que nos resta é aguardar. Como está lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 15, 16, 17, e o Senhor virá do céu com alarido, com voz de arcanjo. Aguardamos a vinda do Senhor, mas aguardamos com os braços cruzados? Não, aguardamos servindo a Ele. Servindo uns aos outros, confessando os nossos pecados, porque aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia. Nós não somos aqueles que ficamos sentados esperando que Deus faça. Não! Aquilo que eu não posso fazer, que nós não podemos fazer, é o que Ele vai fazer. Mas aquilo que eu posso, que você pode, é aquilo que vamos fazer. Para trás aponta para a sua morte, para frente aponta para a sua volta. No terceiro ponto, devemos olhar para dentro. Isso aqui é para crente, tá? Olhamos para trás para a sua morte, olhamos para frente para a sua vinda. Agora a ceia está dizendo, olha para dentro. Você consegue ver quem você é?
Você consegue enxergar de fato no espelho quem você é? Você consegue enxergar sua natureza adâmica diante daquele que tem a natureza santa e perfeita? Você consegue vislumbrar que tipo de pessoa falou mal de mim? Você é muito pior do que isso. Você consegue entender quem você é diante de Cristo? Você consegue entender que você, eu, nós não merecíamos estar aqui 9 horas e 1 minuto, mas Ele não perdeu 1 minuto sequer para nos resgatar através do seu sangue. Quando você celebra a ceia, você não somente olha para trás e para frente, mas você olha para dentro. E Paulo vai exortar, vai chamar a atenção. 1 Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas é uma reflexão sincera, justa. É uma reflexão bíblica. É uma reflexão que vai fazer eu entender quem eu sou por aquilo que Ele é. Não é uma reflexão que eu vou olhar para o meu irmão, eu vou olhar para dentro. Porque eu já entendi. Eu olho para trás para a sua morte. Eu olho para frente pela sua vinda. Agora eu preciso olhar para mim. Eu preciso entender quem eu sou nessa história. Quem eu sou no cumprimento dos propósitos de Deus. Em vez de eu examinar e julgar a vida alheia, eu preciso voltar as baterias para mim mesmo. Essa carga que eu libero para olhar a vida dos outros é a mesma carga que eu tenho que ter com intensidade para ver quem eu sou. Essa mesma disposição que eu trabalho a minha língua para falar mal do meu irmão é a mesma disposição que eu tenho que ter para olhar para dentro de mim. É a mesma disposição. Eu não posso ter uma energia para olhar para o outro e ser bondoso, e ser santo para dentro de mim. Não. A mesma energia que eu libero para falar mal de alguém é a mesma energia que eu libero para saber quem eu sou. Nós não podemos fugir da ceia por causa do pecado, mas o pecado precisa fugir de nós por causa da ceia. Tiago vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. É ele que tem que ir, e eu que tenho que ficar. Falar uma coisa meio doida, talvez você não entenda. A ceia não é para o demônio. A ceia são para aqueles que o Senhor colocou o nome no livro da vida. Então ele é que tem que participar da ceia com vínculos de carnalidade não há propósito nenhum. Participar da ceia tendo as mesmas atitudes de outrora não tem vínculo nenhum. Agora, participar da ceia como nova criatura, o seu vínculo está adiante. As mansões se esperam. Você concorda? Levanta a sua mão e adora a Deus. Deixa o sabor viver uma novidade de vida. Deixa o sabor viver algo diferente. Eu olho para trás, não vejo a sua morte. Eu olho para frente, não vejo a sua vinda. Eu olho para dentro, eu me enxergo. Quarto e último ponto, tão importante quanto, é quando eu olho ao meu redor. Quando nós participamos da ceia, olhamos para trás, para a cruz, olhamos para frente, pela segunda vinda, quando olhamos para dentro, para um autoexame, e também nós precisamos olhar ao nosso redor. Paulo vai dizer assim: pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, falando da glutonaria, né? Esperais uns pelos outros. Porque Paulo teve que botar ordem na ceia, porque eu recebi do Senhor. Porque era uma bagunça. Quem tinha, quem não tinha, ficava vendo quem tinha. E se tinha muito, comia, que se dane os outros.
Nós precisamos aprender a esperar. Nós precisamos aguardar. E detalhe, se eu tenho, meu irmão não tem, porque quando eu reparto, eu não sinto falta de nada, porque o Senhor provê para mim. A ceia também nos ajuda a dividir irmãmente. Se você não tem, toma aqui um pedaço, você vai ficar sem. Não fico não, filho. Porque da onde vem esse tem mais. Você vai dividir comigo o seu cálice? Por que não? Até hoje o sangue dele está sendo derramado. Tem gente chegando confessando a ele. Tem gente chegando destruída, está se rendendo a ele. Tem gente chegando afastada que está voltando. Então eu não posso ser egoísta de querer o pão só para mim. Não, porque se eu der vai faltar. Não, a matemática é o contrário. Quanto mais a gente libera, mais tem. E detalhe, fresquinho. E ele vai dizer, se alguém tem fome, que come em casa. Porque Santa Ceia não é partieiro de disputa. Santa Ceia não é ringue, onde a gente observa, mas olhar ao redor não é olhar com um olhar investigativo para saber se a cadeira está vazia porque fulano não veio. Você não é Deus para saber por que não veio. Porque para a gente é mais fácil julgar. Não veio para ser porque está em pecado. E tu que já pecou julgando aquilo que tu não conhece? Devemos olhar ao redor. Por que não veio? Às vezes mora do lado da sua casa. Está esperando o quê? Eu preciso trazer uma palavrinha de despertamento. Uma palavra bem simples. Você ainda não tomou vergonha na cara por quê? Só se preocupa com os altos? Só se preocupa com quem tem para estar bonito na foto? Ei! E que não tem? Não é digno de você ir buscá-lo? E que é menos favorecido que você? Não é digno de ter os seus joelhos dobrados para orar pela causa dele? A gente não pode só olhar ao redor com olhar investigativo, mas a gente precisa olhar ao redor com olhar cristão. Se não veio, faz falta, porque é mais um par de joelho que se dobra. Se não veio porque está em pecado, não sou eu que vou julgá-lo, mas a condição de ajudá-lo, isso eu posso. Eu só vim aqui te ajudar, não vim aqui para saber o que você fez, porque isso aí é entre você e Deus e o nosso pastor. Mas eu quero que você entenda que o mesmo pão, o mesmo vinho, está te esperando. Sai da inércia, ajeita a roupa,